Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o código do lado do LabVIEW para montar essa interface para a indicação das posições do eixo vertical e do eixo de avanço, né, de uma máquina, uma brocheadeira CNC da marca Fromag, e essa brocheadeira possui uma CPU, e essa CPU é uma CPU industrial da marca BIR, e ela comunica com os drivers para os motores, servomotores, né, da marca SEW, via rede CAN. Então eu estava tendo um problema nessa máquina de posicionamento, eu decidi verificar como que estava circulando os dados na rede, e acabou que foi um grande aprendizado. Eu decidi fazer um tutorial mostrando isso e como que comunica via rede CAN com o Arduino e os drivers da SEW. É possível até controlar esses drivers, tá? Mas na minha aplicação, eu apenas fiz um sniff, né? Eu acabei só conferindo como que estavam os dados e eu acabei vendo que estava tudo ok. Eu tinha outro problema, não problema de posicionamento do eixo. Ok, então a interface é essa daqui. Primeiro eu vou mostrar no lado do Arduino. Eu baixei essa biblioteca. Ela foi escrita por Corey J. Fowler. Ela se chama mcpcan.lib. Só clicar nesse link aqui, já vai indicar direto a biblioteca, baixa, copia ela e coloca dentro da pasta lib do Arduino, né? Eu estou usando a versão 1.8.3 do Arduino, ok? Aqui as declarações, declaração do buffer, aqui é o pino que faz o chip select, né, do SPI, porque o chip o MCP 2515 e o 2551 o 2515, que é o driver, né, para comunicação via rede CAN, e o 2551 é o transceiver, que faz a transferência, né, a interface entre o lado do Arduino, né, o TTL, 5 volts, para o lado da rede CAN, que já é uma aplicação diferencial, ok? Então aqui eu declaro as máscaras. Esse chip ele possui duas máscaras, e aqui eu faço filtro porque eu tenho outros tipos de dados, né? Quem lê lá no blog no EasyTron Labs vai ler o artigo todo e vai entender do que eu estou falando. Mas existem 8 IDs que circulam dentro da rede, e para mim o que interessa são somente 3, ok? Aqui isso aqui é só uma prévia, tá? O que está lá no site esse aqui também. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês rapidinho. Essa aqui é a máquina, né? Depois vai ter um vídeo, mas no final desse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a máquina em funcionamento, ok? É uma brochadeira. Vamos procurar aqui. Então eu tenho 8 IDs, né? 2, 4, 6, 8. 8 IDs que circulam pela rede. E esses IDs, eles têm, de acordo com o manual da SEW, eles têm uma composição, ok? Esse aqui é o manual da SEW, é o manual de comunicação serial. E a composição do ID é o ID standard, de 11 bits. Os primeiros 3 bits é a função do pacote do frame de dados. Os outros 6 bits são referentes ao endereço do driver na rede, que eu posso ter muitos drivers dentro da rede. O bit 9 é referente a se o pacote é do tipo Process Data, Telegram, né, se ele vai transmitir dados de processo ou se ele vai transmitir dados de parâmetro, que eu posso mudar parâmetros do driver enquanto ele está funcionando, ok? Mas vamos voltar aqui para o lado do Arduino. Então, eu tenho 8 IDs e eu decidi trabalhar só com 3. Tá? Esse 01C, ele me dá posições de dados, os dados da posição absoluta, do encoder absoluto do eixo vertical, o 014 para o eixo de avanço da ferramenta e o 21C me dá a força de corte.
ele está representando, na verdade, a porcentagem de corrente do eixo quando ele está descendo e a ferramenta está encostando na peça e está tirando o material. Ok? Muito simples esse código aqui. Se o pino digital 2 for para nível 0, eu faço a leitura, né, e eu já armazeno dentro eu já pego o ID, o tamanho do buffer, porque nessa aplicação minha eu tenho dados de 6 e de 8 bytes, ok? E o buffer, né, o dado propriamente dito. Então eu faço aqui a interface, varro todo, faço a varredura de todo o buffer. Se for menor do que 10 eu coloco um 0 na frente, apenas para representação, ok? E eu imprimo tudo na porta serial. Do lado do Arduino é muito simples, muito fácil, porque toda a complicação já foi feita pelo Corey, né? Estou referenciando o nome dele, a biblioteca dele, porque foi muito justo o que ele fez, ok? Vamos voltar aqui. Não quero abrir isso agora. Do lado do LabVIEW, então eu tenho a interface. Por que eu usei LabVIEW? O LabVIEW é muito tranquilo de trabalhar, apesar de ser uma ferramenta poderosíssima, mas para o que eu precisava de fazer, foi muito tranquilo, ok? Então, LabVIEW se programa com diagrama de blocos, né? A gente vai fazer interligando os blocos. Repito, podemos fazer aplicações complexas, muito complexas com LabVIEW, mas essa aqui não é complexa, mas ela demanda um pouco de conhecimento de LabVIEW para poder montar toda a lógica. Então aqui eu tenho o serial read, né? Não, o Visa serial, que é para fazer a abertura da porta serial, né? Então eu declaro a porta serial, a velocidade de comunicação. Verifico se tem alguma coisa na porta serial. Se for maior do que 0, eu entro dentro desse laço, né? Um while. Então, eu Visa read, né? Eu faço a leitura do que está dentro da porta serial, no buffer da serial. Faço um split aqui, eu divido e pego os dois primeiros bytes e vejo se o valor deles é um C, então eu tenho dados referentes ao eixo vertical. Então eu entro dentro desse outro laço, de novo eu divido e pego as 4 primeiras do que sobrou, tá? As 2 primeiras valem um C, ok? Os 4 primeiros bytes que sobrou, né? Se for isso aqui, mas é para a condição do driver, tá? Só peguei uma das condições dele, tem muitas condições dele de operação do driver. Se ele está em falha, se ele está no fim de curso de cima, né? Se ele está no fim de curso embaixo, se ele tem algum erro de posicionamento, tudo isso são as condições do driver e eu armazeno, eu pego isso e confiro. Aqui eu estou mostrando somente duas condições, se ele está no eixo no vertical atrás, né? E se ele está com as condições ok. O resto que sobrou, se os dois primeiros bytes, né, que eu estou dividindo tudo, estou decompondo os dados que estão vindo na porta serial. Se for FF, caracteriza que o dado que está vindo vai ter um valor negativo. Então, eu pego todo o valor negativo, que é FF, 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 subtraio pelo que está chegando na porta serial, multiplico por -1 para ficar negativo e indico na tela, ok? Se não tiver, se for 0, 0, esses dois primeiros, aí eu mostro o valor da posição do eixo normal, ok? E aqui eu faço a mesma coisa. Dados do buffer serial, tá apenas indicando o que está chegando no buffer. Tá vendo? Aqui nessa telinha, nessa parte. Se for 0,14, eu entro aqui, eu tenho dados do eixo de avanço, ok? Então eu entro nesse laço principal, se for FF eu tenho a mesma coisa, se for 00 eu faço a mesma coisa. Essas constantes eu vou mostrar para vocês lá na planilha do Excel, porque o valor de posicionamento ele é em valores absolutos do encoder, ele só conta pulso, ele não dá valor, por exemplo, deslocou 20 milímetros, não, ele desloca 300 mil pulsos, por exemplo, ele conta pulsos. Aí a conversão entre pulsos e medida linear a gente tem que fazer usando constantes.
ok? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá na planilha. E aqui eu tenho a força de corte. Se for 21C, né, o ID, eu tenho a força de corte, eu indico lá na tela, né? Se a gente clicar duas vezes aqui, ó, ele indica nesse indicador aqui, né, desse barra gráfica aqui, a força de corte. Ok? Aqui eu estou apenas medindo o tempo de processamento. Eu ponho um tique antes de entrar no laço no while e um tique depois e subtraio os dois para me ver, né? Eu tenho um shift register para me ver quanto tempo ele está gastando para entrar e sair. Aqui eu pego apenas para mostrar a data e hora, ok? É simples isso, não tem nenhuma complicação. O último dia que eu executei essa aplicação foi dia 28/11, às 11h16. Ele ficou até que o software estava aberto, desde o dia que eu executei. E aqui no final eu faço um Visa Close para me fechar a porta serial. Então eu tenho que abrir, entrar no laço. Quando eu termino a aplicação eu tenho que fechar. Isso é para não ficar ocupando a porta serial o tempo todo. Ok? E aqui na planilha do Excel, ela ficou uma planilha muito pesada, porque foram muitos dados. Para o eixo vertical, o que chega na porta serial, tá, gente, são valores em hexadecimal de posição absoluta. Então, eu tenho um valor em hexadecimal, esse aqui é o que chega na porta, tá? Já converto ele para decimal, ok? Eu achei uma constante, após vários cálculos, eu achei uma constante. Essa constante foi a multiplicação de 408,87 por esse valor aqui em absoluto. Achei a constante, multiplico o valor em decimal pela constante e tenho a posição do eixo. Isso aqui está batendo exatamente com a posição que está na máquina, ok? Para valores negativos, eu checo primeiro, tá vendo? Se a primeira parte da palavra de dados é FF, esses dois FFs aqui, então eu tenho um valor negativo. Pego o valor totalmente negativo, FF, 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 subtraio pelo valor que está chegando na porta serial, tem a diferença. Então eu pego essa diferença, multiplico pelo fator, né, porque eu estou falando do eixo vertical, o fator é o mesmo, sendo positivo ou negativo. E o valor que eu tiver eu multiplico por -1 apenas para ficar a indicação negativa aqui na frente. E eu tenho um valor negativo, ok? Isso aqui são dados que eu apanhei enquanto a máquina estava funcionando. Tá? A máquina estava em execução, eu fui apanhando alguns dados justamente para poder achar a constante. Ok? Valor na tela, aí para você ver o valor em hexadecimal que chega no buffer, tá? Convertido, ok? Aí a distância entre os dois pontos, aqui são apenas dados de comparação que eu fui obtendo ao longo da aplicação, ok? Distância entre os pulsos, pego os pulsos aqui em hexadecimal, acho a constante, aí eu tenho o valor calculado, ok? Olha para você ver, 7,25, 13,47. Por quê? Aqui eu já multipliquei a constante pelo valor convertido. Então eu já vou ter o valor, e é exatamente o valor que está dando na tela. Fui copiando o valor na tela, pegando o valor em hexadecimal, fiz toda essa tabela, depois eu achei a constante e fiz um por um para comparar os valores. 64,23, tá vendo? Para o eixo de avanço, foi um pouquinho mais complicado porque a ferramenta tinha um perfil, ela tinha um ângulo, tá parecendo uma cunha. Então eu tinha que considerar o ângulo da cunha para fazer o cálculo achar uma constante e achar o cálculo da posição. Essa tabela que eu fiz, ela vai estar disponível, tá, para download lá no blog zitronlabs.com. Então é um pouquinho mais complicado, mas quem quiser entender ela é só acompanhar aqui as formas que está dentro da planilha que vai conseguir entender o que foi feito. Okay? Não vou explicar aqui agora porque esse vídeo vai ser curto, não vou estender ele muito. Ok? A tabela vai estar disponível para download. O código do Arduino modificado, tá? Modificado só os filtros que eu modifiquei. E aqui tinha algumas coisas aqui que na minha aplicação não era interessante eu ocupar dados na porta serial, eu tirei. Okay? Vai estar também disponível para download. E o código do LabVIEW também vai estar disponível para download, ok?
Então agora eu vou mostrar para vocês a máquina em funcionamento e para vocês entenderem, né, como que funciona esse tipo de máquina.